Bem-vindos ao meu canal. Aproveita e já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá! Essa receita aqui é para você que sente muito frio nos pés, assim como eu. E outra coisa que é legal nessa meia é que ela é diferente do tricô. Ela é bem mais quentinha, porque esse ponto aqui, ele é bem mais fechadinho que o tricô. E aqui, diferente do tricô, cada pé começa de uma maneira diferente. Tem uma maneira diferente. Então, eu vou começar pelo pé esquerdo, a tecer essa peça, essas duas peças, porque o começo e o final é diferente, tá? Temos alguns detalhes que precisam ser feitos em cada pezinho. E para esse tutorial, eu recomendo que você utilize fio de lã para bebê, por ser um fio mais fino e ideal para trabalhar com a agulha número 3 milímetros. Nesse tutorial aqui, eu vou trabalhar o tamanho 36-37. E para os demais tamanhos, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde vocês vão poder baixar um arquivo em PDF com todos os tamanhos, passo a passo, carreira por carreira. Então, vamos lá. Vamos iniciar fazendo o nosso nozinho inicial de crochê. E para esse tamanho, 84 correntinhas. Então, vamos lá. 82, 83, 84. Então, a primeira carreira, nós vamos fazer pontos baixíssimos. E aqui nós temos 84 correntinhas, nós vamos fazer uma correntinha a mais para virar o trabalho. Pulamos a primeira corrente e iniciamos a sequência de pontos baixíssimos. E até o final. A segunda carreira, nós vamos trabalhar 5 pontos baixíssimos no início e 5 pontos baixíssimos no final. E nesse entremeio, nós vamos trabalhar pontos meios altos. Eu recomendo que você sempre deixe fio sobrando assim, bem solto, para ele não ficar puxando do novelo. Porque para fazer esse ponto meio alto aqui, a linha precisa ficar bem soltinha, a tensão não pode ser muito apertada. Então, vamos fazer uma correntinha para virar, viramos e vamos trabalhar os 5 pontos baixíssimos, pegando pela alça de trás. A alça de trás é essa aqui. Aqui está o ponto baixíssimo. Aqui nós estamos vendo uma correntinha, como se fosse uma correntinha do ponto, e em vez de pegar as duas junto, nós vamos pegar esta daqui e sempre esta daqui. Cinco pontos baixíssimos. E agora, o restante em pontos meios altos. Esse ponto meio alto é aquele que a gente pega, fecha ele na terceira laçada. E também vai ser pegado pela alça de trás. Nós vamos laçar a linha
temos uma, duas laçadas. Colocamos a agulha no ponto, puxamos a linha, temos 3 laçadas. E aqui nós já vamos puxando a linha para dentro. Laço a linha, coloco a linha dentro do ponto, puxo a linha e puxo ela para dentro. E é assim o ponto meio alto. Esse ponto eu uso bastante aqui no meu canal, vocês já devem ter visto. Se vocês não viram os meus outros vídeos, por favor, assistam para pegarem bem esse ponto aqui, porque ele é maravilhoso. É um ponto que rende a linha, ele fica super fechadinho, então ele é ótimo para peças de inverno. Vocês vão ver a diferença. Particularmente, eu prefiro mais do que o tricô. Até parei um pouco de fazer tricô depois que eu comecei a usar esse ponto aqui, porque fica bem mais quentinho. E para quem mora em lugares frios, é muito, 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 muito bom esse ponto, porque ele dá um efeito de ponto como se fosse uma linha dupla, mas a peça ela não fica pesada e fica bem quentinha. E fora que a gente não gasta tanta lã, né? Porque a lã a gente sabe que é muito caro. Mas a gente quer economia, mas também quer ter uma peça bonita, né? E esse ponto aqui, isto é possível. Eu vou seguindo aqui com esse pontinho até chegar quase no final, porque aqui no final eu vou fazer 5 pontos baixíssimos. Então, quando chegar quase no finalzinho aqui, eu volto. Bom, aqui eu tô na pontinha, 1, 2, 3, 4, 5, faço mais um. E agora os 5 pontos baixíssimos. Agora, nós vamos começar o aumento da ponta da meia, que é essa parte aqui. Essa partezinha aqui. Nós vamos começar a aumentar um ponto cada vez que nós formos fazer a carreira de descida. Em vez de fazer uma correntinha para virar, aqui nós vamos fazer 2. 1, 2 e então viramos. Vamos pular a primeira correntinha e na segunda fazemos um ponto baixíssimo. E vamos trabalhar tudo em ponto baixíssimo, pegando pela alça de trás. E vamos seguindo assim até chegar no final da carreira.
aqui a terceira carreira terminada. Vou mostrar para vocês uma coisinha que eu fiz aqui, que é utilizar o marcador aqui no finalzinho, tá? Caso você não queira ficar toda hora contando os pontinhos aqui do final. E para a quarta carreira, nós vamos trabalhar os 5 pontos baixíssimos aqui e o restante em pontos meios altos, pegando pela alça de trás até chegar na marcação e fazermos o aumento. Faço uma correntinha, viro, trabalho 5 pontos baixíssimos. E o restante pontos meios altos, pegando na alcinha de trás. Aqui no marcador, eu não vou tirar ele daqui, eu vou deixar ele aqui para saber que é onde eu termino os pontos meios altos. Vou fazer o ponto alto pegando pela alça de trás, sem tirar o marcador daqui. E agora, faço os pontos meios altos, ou melhor, os pontos baixos. E serão 6, porque nós fizemos aquele aumento, então... 2, 3, 4, 5 e o último teimosinho, 6. E agora nós vamos fazer a mesma coisa que antes. Como estamos fazendo a pontinha, nós vamos ir aumentando. Fazemos uma, duas correntes e viramos, pulamos a primeira corrente e na segunda fazemos pontos baixíssimos e seguimos até o final. Bom, e nós vamos seguir esse esquema, aumentando aqui na ponta, desse jeito, até formar esse bico aqui, que é o da ponta do pé. Nós vamos chegar a 11 pontos baixíssimos aqui, tá? Então, você vai fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, colocando o marcador, para saber onde você vai parar de fazer os pontos meios altos e iniciar os pontos baixíssimos, aí o aumento, e vai seguir esse aumento até chegar a 11 pontos baixíssimos. Eu vou fazendo o meu aqui e volto para mostrar para vocês o restante dessa pontinha do pé da meia. Aqui é a carreira onde eu tenho 10 pontos baixíssimos. Agora eu vou fazer mais 10 pontos baixíssimos aqui.
E vou fazer mais um aumento. Nesse aumento, eu ficarei com 11 pontos baixíssimos. E aqui eu vou marcar essa carreira, porque a partir daqui eu vou repetir mais 5 vezes essas carreiras de ida e volta, o que vai dar um total de 10 carreiras. Aqui, como vocês podem ver, eu já estou com todas as carreiras da ponta do pé da meia. E como é que eu vou saber, se eu não tiver a marcação, quantas carreiras eu fiz? Eu vou me basear pela quantidade de cordões que eu tenho, que o cordão é formado pela carreira ida e volta do ponto baixíssimo. Então, aqui, quando eu virar do lado certo, que é esse lado aqui, eu vou ter 5 cordões, contando a partir do marcador. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser 5. Então, eu já tenho as minhas 10 carreiras. E tendo as 10 carreiras, eu vou começar a diminuir um ponto a cada carreira que eu fizer. Então, eu vou fazer 10 pontos baixíssimos a partir daqui. E a diminuição é simplesmente deixar um ponto sem fazer. Então, eu vou trabalhar só 10 pontos e esse último aqui, eu vou deixar ele para trás. Faço uma correntinha e viro. E assim eu vou ir diminuindo até chegar a 5 pontos da mesma maneira que eu comecei. Então, cada vez que eu estiver descendo aqui para a ponta da meia, eu vou deixar para trás um ponto antes de virar e voltar. Agora, nós já temos todas as diminuições. Aqui, fizemos a ponta do pé, começamos a descer, fazendo diminuições até chegar a 5 pontos baixíssimos no final. E depois, mais uma carreira de ponto baixíssimo até chegar na parte de cima da meia. Agora, nós vamos dar início ao calcanhar da nossa meia. E o calcanhar, ele é bem marcadinho, olha só. Vou erguer aqui um pouquinho. O calcanhar é bem marcadinho. Nós vamos fazer aumentos para fazer esse calcanhar. E mais uma vez, eu recomendo que você utilize um marcador para não precisar ficar contando toda hora os pontos. Porque aqui nós vamos começar com os 5 pontos baixíssimos e vamos descer com 30 pontos meios altos até chegar aqui no calcanhar e trabalhar em pontos baixíssimos e fazer os aumentos e seguir com tudo em ponto baixíssimo. Então, aqui não vai precisar a gente ficar contando quantos pontos tem. E mais uma vez, nós vamos começar a aumentar novamente para fazer essa pontinha aqui do pé. Aqui agora, os 5 pontos baixíssimos.
E agora os 30 pontos meios altos. Vinte e sete, 28, 29 e 30. Aqui no 30 eu vou colocar o meu marcador para saber que aqui eu vou terminar os pontos meios altos e agora vou trabalhar 10 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E depois desses 10 pontos, eu vou fazer o aumento. O aumento é bem fácil de fazer. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, e nesse mesmo ponto onde eu fiz esse ponto baixíssimo, vou fazer outro ponto baixíssimo no mesmo pontinho. Daí vai ficar um biquinho aqui. E vou seguir sempre com ponto baixíssimos até o final. E aqui na pontinha, nós vamos começar a fazer os aumentos de novo, da mesma maneira que nós fizemos na parte da frente da meia. Aqui eu faço 2 correntinhas, viro, pulo a primeira correntinha e faço tudo em pontos baixíssimos. E quando eu chegar aqui no aumento, eu vou fazer mais um aumento. O aumento vai ser tanto na carreira de ida quanto na carreira de volta. Então, quando eu chegar aqui, eu vou fazer um aumento. Aqui, o aumento. Então, os pontos baixíssimos. E aqui a correntinha. Na correntinha é onde eu vou fazer o aumento. Um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo ponto. E seguindo com os pontos baixíssimos. Seguimos tudo em pontos baixíssimos. Agora, nós vamos fazer a repetição dos 30 pontos meios altos. E aqui, os 5 pontos baixíssimos. 3, 4, 5. Os 30 pontos meios altos. E aqui o último ponto meio alto no marcador.
Vou trabalhar o restante em pontos baixíssimos. Aqui não precisa ficar contando muito, por isso que é bom colocar o marcador. Mas vão ser 12 pontos baixíssimos aqui, se você quiser saber. Aqui, o outro ponto, e na correntinha, do mesmo jeito que antes, o aumento. E nós vamos ir seguindo esse esquema, aumentando no calcanhar e na pontinha do pé. Aqui vão ser um total de 12 aumentos. Aqui nós já fizemos 3 aumentos, vão ser mais 9 aumentos na ida e na volta. E aqui na pontinha, até nós temos a mesma quantidade que nós temos aqui. E na verdade, o aumento aqui na ponta da meia vai ser na mesma proporção que no calcanhar. Então, quando eu parar de aumentar aqui, eu paro também de aumentar aqui. Aqui eu tenho 12 carreiras. Caso você se perca na contagem e você vai querer contar aqui para saber certinho quantas carreiras você fez, você pode pegar uma agulhinha aqui e contar cada buraquinho, que cada buraquinho é onde a gente tem a correntinha do aumento. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, eu tenho exatos 12 aumentos. E aqui na ponta, o aumento vai ser proporcional como da parte de cima da meia. Aqui, então, eu tenho 5 pontos baixos, então 5, aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, né? Ida e volta. E agora, nós vamos trabalhar sem fazer nenhum aumento, nem no calcanhar e nem na ponta, como nós fizemos aqui. E aqui na parte de cima, que é o caninho da meia, nós vamos continuar com a marcação dos 30 pontos meios altos e o restante em pontos baixíssimos para a parte do calcanhar. E nós vamos fazer isso por mais 10 carreiras, da mesma maneira que aqui na outra parte. Vamos fazer igual. Quando nós estivermos na 10ª carreira, nos baseando pela ponta do pé, nós vamos começar a fazer as diminuições. E nós vamos contar 56 pontos baixíssimos a partir da ponta até o calcanhar, 56 pontos baixíssimos, e as diminuições vão ser feitas da seguinte maneira: nós vamos pegar 3 pontinhos juntos e fechar em um só. Então, vou pegar 1, 2 e 3, e então fecho em um ponto. Aqui eu vou colocar uma marcação. Marcaçãozinha, para eu saber que aqui estará a minha diminuição, para não ficar contando toda hora quantos pontos eu tenho. E vou seguir com os pontos baixíssimos. E na carreira de descida até a ponta da meia,
nós vamos trabalhar os mesmos pontos meios altos, 30 pontos meios altos. Aqui eu ainda tenho a marcação. Vou trabalhar os pontos baixíssimos do calcanhar até a ponta. E aqui aonde nós temos o marcador, nós vamos fazer a diminuição um ponto antes do marcador, que vai fechar os 3 pontinhos que a gente vai fazer da diminuição. E chegando aqui na ponta, nós vamos começar a diminuir. Vamos fazer esse declínio aqui da ponta da meia. Da mesma forma que antes, deixando um pontinho da pontinha da meia para trás. Aqui eu tô chegando perto do meu marcador, ali. Aqui tá o pontinho que eu marquei, e aqui estão os 3 pontos centrais. Vou colocar a agulha aqui no último. E um pontinho antes, eu vou já começar a pegar um, 2, 3 e fecho fazendo a diminuição. Aqui na pontinha, a diminuição vai ser aquela que eu falei lá no início. Deixamos esse último pontinho para trás. Fazemos uma correntinha, viramos e vamos seguindo com as diminuições. Até nós termos a mesma quantidade de diminuições que igual à quantidade de aumentos que nós fizemos antes. A mesma coisa aqui na ponta. Vamos ter a mesma quantidade de diminuições. Depois de fazermos as diminuições do calcanhar, nós vamos terminar com uma carreira de 84 pontos baixíssimos. Como começamos? Aqui eu vou tirar então as marcações, que eu já não preciso mais. E finalmente arrematar. Aqui você pode já deixar um fio bem grande para aproveitar para costura. Se você quiser costurar com agulha de crochê, use um número menor do que você utilizou para fazer a meia. A2 ou A2,5 para fazer a costura. Eu vou costurar com agulha de tapeçaria mesmo, de maneira bem simples. E aqui está o pé direito. Antes de mostrar como fazer a costura da meia, eu vou fazer o pé esquerdo. E vamos de novo às 84 correntinhas, começando com um nozinho do crochê. E agora temos 84 correntinhas, a primeira carreira também vai ser igual a do pé esquerdo. Vamos fazer mais uma correntinha para virar, pulamos a primeira corrente e fazemos pontos baixíssimos. Com a primeira carreira de pontos baixíssimos prontas, nós já vamos pegar os nossos marcadores, né? Estão eles, para iniciar o caninho da meia e o aumento do calcanhar. E também os aumentos da ponta. Se você quiser, você pode utilizar mais um marcadorzinho aqui no final, para determinar aonde você vai fazer o aumento. Se bem que aqui, depois do calcanhar, nós sempre vamos seguir com pontos baixíssimos, então acho que não é necessário, só se você quiser mesmo. Então, aqui uma correntinha,
5 pontos baixíssimos pra barrinha. 1, 2, 3, 4, 5. A linha deu uma puxadinha aqui. E 30 pontos meios altos. Dois. Trinta pontos meios altos. Depois dos 30 pontos meios altos, 10 pontos baixíssimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o aumento. Aqui, um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo dentro do mesmo buraquinho, no mesmo pontinho. E seguindo com os pontos baixíssimos. Ah, esqueci de colocar a marcação aqui. Como eu tenho filho pequeno, paro muitas vezes o que eu tô fazendo para atender eles. Então, eu uso bastante marcação, senão eu acabo me perdendo mesmo na minha contagem. Aqui na pontinha da meia, já vamos fazer aumento. As duas correntinhas. Viramos, pulamos uma corrente e seguimos até o aumento do calcanhar. No pé esquerdo, a regra vai ser a mesma, dos aumentos do calcanhar e nos aumentos da ponta. No calcanhar, vão ser um total de 12 aumentos. Na ponta do pé, nós vamos fazer até nós temos 7 aumentos. Então, eu vou fazendo aqui, seguindo a mesma regrinha, o mesmo padrão do pé esquerdo. E quando chegar na diminuição, eu vou mostrar para vocês, então, como fazer da mesma forma que é o pé esquerdo, tudo igual. A única coisa que modifica no pé direito é o início. É como se fosse espelhado, que na verdade é. Aqui eu estou mostrando para vocês como ficou o pé direito. Ainda falta a carreira de pontos baixíssimos, que é a última carreira, antes de arrematar. Vou tirar aqui um pouquinho a agulha. E ficou exatamente como o pé esquerdo, só que ao contrário, como eu mostrei lá no comecinho do pé direito. Tudo igual, só que com começo diferente, a mesma quantidade de carreiras. E agora, vamos à parte da costura, que também é bem simplesinho de fazer, não tem nada de misterioso. Você pode fazer a costura tanto com agulha de crochê, recomendo que você use um número menor, ou com a própria agulha de tapeçaria mesmo.
fazer a costura, nós vamos fazer pelo lado avesso. Eu ia fazer a costura invisível, mas a costura invisível ou a normal vai dar no mesmo, porque as duas vão ficar bem escondidinhas. Então, vamos fazer a costurinha simples mesmo. E aqui terminamos o nosso par de meias. Espero que vocês tenham gostado. É uma receita que requer bastante contagem de pontos, por isso que a gente usa os marcadores, mas que não é difícil de fazer. Se você fizer um par de meias, você vai conseguir fazer qualquer outro tamanho. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita e já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder os demais conteúdos.